Recentemente, Darcy Ribeiro teve seu nome inserido no livro Heróis e Heroínas da Pátria, junto de outras figuras brasileiras reconhecidas, como Marechal Cândido Rondon, Leonel Brizola, com quem também se aliou na defesa dos indígenas e da democracia no Brasil. Essa é uma honraria concedida pelo Congresso Nacional a personalidades que tiveram um papel fundamental na defesa ou na construção do país. Ela foi concedida pelo presidente Lula. Mas nomear essas lutas, falar com completude desse grande intelectual brasileiro, sua atuação multifacetada na etnologia, antropologia, política, educação, literatura, não cabe num livro ou nessa pequena homenagem que a gente está fazendo aqui. O certo é que em todas elas, como na vida, foi sempre um homem de ação, crítico ferrenho do conhecimento pelo conhecimento, das revoluções apenas cerebrinas, da interpretação da realidade local através das lentes alheias. A sua ciência era uma ciência da prática, embora profundamente embasada num pensamento analítico complexo, muitas vezes traduzido numa linguagem riquíssima, mas que ao mesmo tempo é palpável para um público amplo. Esse mineiro, nascido em Montes Claros em 1922, foi certamente afetado pelos acontecimentos da sua época, a proliferação dos sindicatos, as greves operárias ocorridas durante a Primeira República no Brasil, que vai de 1889 a 1930, não passaram despercebidos ao seu olhar perspicaz. O mesmo acontece com a ruptura do cânone artístico-literário promovido pela Semana de Arte Moderna de 1922. A visão vanguardista dos Andrades, Portinari, Tarsila, Heitor Villa-Lobos parece ter contribuído para fortalecer no Darcy um ímpeto reivindicador que já fazia parte da sua própria personalidade. Não menos importante foi o reconhecimento já na sua idade adulta dado a Getúlio Vargas, em virtude especialmente das iniciativas sociais e nacionalistas desse presidente, como o enfrentamento às empresas estrangeiras, que se enriqueciam às custas de um modelo explorador dos bens do nosso país, e a incorporação de inovações trabalhistas, entre elas coisas que hoje parecem tão corriqueiras como a jornada de 8 horas, as férias pagas, o direito ao salário mínimo. E é durante o Estado Novo que o Darcy vai frequentar e se formar em antropologia pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Entre os seus fazimentos, que era a forma como designava suas ações, o Darcy fundou o Museu do Índio no Rio de Janeiro, reconhecido pela Unesco como pioneiro no enfrentamento do preconceito contra a cultura indígena. Nessa etapa da sua vida, começa a transitar cada vez mais entre figuras consagradas no meio político e provavelmente pelo seu incansável empenho em concretizar todas as tarefas que se propunha, além de se preocupar de forma obstinada em melhorar a educação no Brasil, o Juscelino Kubitschek encarregou a ele o planejamento da Universidade de Brasília, onde ele exerceu o cargo de primeiro reitor. Já mais próximo do mundo da política, ele foi nomeado ministro da Educação, na gestão do presidente João Goulart, mas com o golpe que destituiu Goulart do poder, o Darcy teve seus direitos políticos cassados e se exilou no Uruguai, começando assim um dos períodos mais frutíferos de expressão da sua intelectualidade, com uma produção intensa de obras de referência para compreender a formação do Brasil e dos povos latino-americanos, seguido de incursões em várias universidades da região, como no Chile, no Peru, no México, na Costa Rica. É durante esse primeiro exílio que ele escreve os seus Estudos em Antropologia da Civilização, composto por 5 obras. O Processo Civilizatório, Etapas da Evolução Sociocultural, As Américas e a Civilização, Processo de Formação e Causas do Desenvolvimento Desigual dos Povos Americanos, O Dilema da América Latina, Estruturas de Poder e Forças Insurgentes, Os Brasileiros 1, Teorias do Brasil e Os Índios e a Civilização. Nessas obras, ele recupera a história da civilização humana há mais de 10 mil anos, trata da formação das sociedades latino-americanas e da sua peculiar tipologia política. Também trata da integração das populações indígenas na formação do Brasil moderno e da constituição étnica e cultural do povo brasileiro. Mesmo que em distintos momentos tenha dado versões diferentes dos motivos que o levaram à produção desses estudos de antropologia,
ele sustentou repetidas vezes que a causa do desenvolvimento desigual dos povos americanos era um deles. Esse desejo de olhar para os povos da região também é reflexo da sua convivência durante o exílio com figuras como Ángel Rama, Salvador Allende, Velasco Alvarado. No número 57 da revista mexicana Quadernos Americanos, há um texto em que Leopoldo Sea, outro amigo de Darcy, escreve: Darcy se hacía llamar latinoamericano del Brasil. Me hice latinoamericanista, decía en el destierro. Los militares no sabían que estaban dando origen a la integración de nuestros pueblos. En mi destierro por Uruguay, Venezuela, Perú y Chile, y mi paso por el resto de los pueblos que forman América Latina, mi visión de brasileño se transformou em latino-americana. Nesse sentido, o Darcy foi um pensador que ousou olhar para o Brasil e para a América Latina de forma precursora, com olhos não do colonizador, mas de quem busca compreender o seu próprio povo no processo histórico. Ele vai se diferenciar da maior parte dos conhecidos intérpretes do Brasil porque, na sua obra, dá protagonismo na formação do país aos povos originários, algo que não acontece, por exemplo, em Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, a quem ele fez duras críticas, inclusive, em um dos seus prólogos. Também não compreende a mestiçagem como um caminho em direção ao branqueamento ou como a razão da cordialidade brasileira, como propõe Buarque de Holanda no seu livro Raízes do Brasil. Além disso, ao olhar para a América Latina, o Darcy rejeita o marxismo dogmático que entendia essa região como atrasada em relação à Europa. Para ele, o que nós sofremos foi um processo chamado atualização histórica, um conceito-chave da sua obra. Darcy entende que nós não evoluímos de sociedades colonizadas a sociedades capitalistas industriais. Nós fomos atualizados à força, fomos incorporados a sistemas tecnológicos alheios, não como sócios, mas como um proletariado externo. Essa atualização histórica foi traumática, envolveu a aculturação de indígenas, a deculturação de negros, num processo que, para além das revoluções tecnológicas extremamente detalhadas no livro O Processo Civilizatório, foi uma imposição linguística e cultural avassaladora, que resultou na homogeneização dos povos. Para Darcy, então, esse efeito é consequência da expansão ibérica, um acontecimento histórico que não é acidental, como se costuma pensar, mas um projeto colonial bem estruturado e eficiente. Para além dos acontecimentos históricos, ele diz que a razão do nosso subdesenvolvimento radica num componente fatalmente ideológico. Fomos convencidos da negatividade dos nossos traços físicos, das nossas formas culturais, fomos doutrinados a pensar que somos sociedades descompassadas, apenas réplicas de estágios anteriores de sociedades desenvolvidas. Mas é justamente essa atitude de resignação, segundo Darcy, que coloca uma sociedade numa situação de atraso. Para ser uma sociedade autônoma, a gente precisa ter consciência de quem é, existirmos para nós mesmos. E para isso precisamos criar um novo ethos, assumir as nossas feições mestiças, reconhecer as nossas potencialidades. Nesse sentido, o sincretismo étnico-cultural latino-americano funcionaria como uma prévia de uma civilização ecumênica, que só é alcançável através de uma ruptura revolucionária com o sistema centro-periferia. Ao retornar do exílio, quando se retomava paulatinamente a democracia no Brasil, Darcy vai nos presentear com uma obra composta por 5 ensaios, em que os temas recuperam grande parte das discussões apresentadas nos seus estudos de antropologia da civilização. No entanto, nela, ele vai se dedicar a discutir os aspectos comuns e os divergentes da história política, social, econômica, cultural entre os países da América Latina, ao mesmo tempo em que se propõe saídas para que alcancemos esse destino autônomo. Essa obra se chama América Latina, a Pátria Grande. É uma obra escrita numa época em que o ideologema que vincula Estado, nação, língua se fazia presente. E quando se falava em América Latina, essa problemática indispensavelmente vinha à tona.
O fato é que o Brasil descobre tardiamente a América Latina, enquanto que nos demais países hispano-americanos a ideia de integração esteve sempre presente desde as guerras de independência. Nesses países se pensava o Brasil como um ente distante, principalmente porque, diferentemente dos demais, se constituiu aqui um longo período de império monárquico e escravista. Nesse sentido, o livro não poderia começar com uma pergunta mais provocadora: a América Latina existe? Ribeiro nos dá uma resposta contundente: não há dúvidas. Mas ele vai aos poucos delineando a questão. Ela existe geograficamente, mesmo que não tenha funcionado como um fator de unificação, porque as diferentes implantações coloniais de que nasceram as nossas sociedades coexistiram, mas não conviveram. Ou seja, essa América Latina geográfica, territorial, ela não existe como uma estrutura sociopolítica unificada. Das matrizes étnicas, ele vai dizer que compõem a nossa região 3 grupos. Um deles, as populações indígenas, formadas por um lado das microetnias, como é o caso das que se encontram na Guatemala, Bolívia, Peru, Equador, México, Colômbia, que, embora estejam integradas às sociedades, aparecem como um campesinato etnicamente diferenciado. E o seu destino é se reconstruir como povo autônomo. Por outro lado, as microetnias são casos encontrados no Paraguai, no Brasil, na Venezuela, no Chile, e as populações originárias já estão tão absorvidas e homogeneizadas com a sociedade nacional que o seu destino é crescer e se aculturar cada vez mais. O segundo grupo corresponde à matriz negra, que sofreu uma forma tão cruel de deculturação que o seu destino não é alcançar a autonomia, mas sobreviver numa condição marginalizada e manter as suas expressões principalmente nos campos artístico e religioso. Os casos mais expressivos seriam da costa brasileira, das Antilhas, algumas áreas da América Central, bolsões na Venezuela, Guianas e Peru. O terceiro grupo é composto pelo que naquela época se consideravam as migrações recentes, aquelas que começaram ainda no século XIX. Esse grupo está formado por populações identificáveis no ser nacional, como é o caso dos anglo-uruguaios, dos ítalo-argentinos, dos teuto-chilenos. Esse grupo costuma ter uma posição mais alta na hierarquia social e uma maior aceitação que os outros dois. E é assim que, como um orgulhoso brasileiro, vivaz como nenhum outro, cada vez mais consciente da formação da pátria grande, como um imperativo político urgente para a transformação do nosso trauma colonial numa força potencializadora da nossa sobrevivência, que Darcy se mostra um intelectual extremamente hábil na construção do nosso imaginário nacional latino-americano, ao mesmo tempo sensível às diferenças e à diversidade da região. Junto com outros colegas também partidários da teoria da dependência, Darcy participa dessa tarefa na sua condição de antropólogo, mas sempre manifestando sua militância política. Uma das invejáveis capacidades do Darcy está em mostrar como as distintas matrizes étnicas contribuíram de algum modo a uma das maiores uniformidades latino-americanas na sua visão: a linguística. Os negros impulsionaram o português como língua materna no Brasil, já que os amos evitavam juntar os que falavam a mesma língua por temor às rebeliões. A população negra era obrigada a aprender a língua dos seus senhores e nela produziam as suas interações. Segundo Darcy, onde o negro não chegou, as populações por séculos continuaram falando tupi. Acontece que esse mesmo tupi que se falava no Brasil também se falava nos Altos do Paraguai, hoje região de Assunção, nas ilhas do Rio da Prata, um núcleo primitivo de Buenos Aires, e se expandiu no Brasil também pelo sul, sudeste, além de regiões próximas aos Andes. As línguas indígenas pertencem a uma família linguística que não foi ameaçada nem pelo negro, como dissemos, nem pelos imigrantes do século XIX, porque esses, conforme Darcy, foram plenamente americanizados. E mesmo que tenham conservado relativamente a língua e a cultura dos seus países, se transformaram em nossa gente, na identificação que tinham com aqueles com quem conviviam. Uma identificação de tipo emocional. Só se diferenciavam já no século XX pela sua origem remota.
E foi assim que por muito tempo se instaurou aqui na América Latina uma clara situação de glóssica, em que a língua do dominador se destinava às tarefas administrativas e pertencia aos grupos de elite, enquanto que as línguas indígenas ficavam circunscritas às tarefas cotidianas e às interlocuções familiares. Darcy não nos fala do cenário linguístico nesses termos, mas nos mostra com clareza outros fatores pelos quais as línguas das metrópoles colonizadoras se fizeram hegemônicas para além da imposição. As populações indígenas, por causa das doenças trazidas pelos colonizadores, da miséria e da penúria desencadeadas pela destruição dos seus sistemas de subsistência em prol de produzir mercadorias, gerar riquezas, devido à condição de escravidão a que foram submetidas, foram amplamente dizimadas, e com isso também morreram as suas línguas. Então, buscando mostrar os laços que nos aproximam, ele retoma a pergunta de Simão Bolívar e nos convida a pensar: quem somos nós, os formadores dessa nação latino-americana? Sua aposta é numa pátria grande que transpassa a territorialidade e se arraiga na nossa identidade. Mais uma vez, uma condição intimamente relacionada com as nossas línguas. Num gesto claramente glotopolítico, ele vai propor que o espanhol e o português americanos não são dois sistemas independentes, mas variedades de uma mesma língua mutuamente inteligíveis. Ele diz: com efeito, as línguas faladas na América Latina e os respectivos complexos culturais são muito mais homogêneos que os existentes nas respectivas nações colonizadoras, e talvez mais do que os de qualquer outra área do mundo, exceto a neobritânica. De fato, o castelhano e o português falados nas Américas experimentaram menor número de variações regionais que nas nações de origem. O castelhano falado por centenas de milhares de pessoas na América Latina, apesar de cobrir uma extensíssima área, só varia regionalmente quanto ao sotaque, uma vez que sequer derivou em algum dialeto, enquanto na Espanha continuam sendo faladas várias línguas mutuamente ininteligíveis. O mesmo ocorre em relação à língua portuguesa e inglesa. Ou seja, os espanhóis, portugueses e ingleses que jamais conseguiram assimilar os bolsões linguísticos dialetais de seus reduzidos territórios, ao mudarem-se para as Américas, impuseram às suas colônias, imensamente maiores, uma uniformidade linguística quase absoluta e uma homogeneidade cultural igualmente notável. Como já dissemos, isso não significa que Darcy não reconhecia a diversidade linguística da região, mas ele minimiza essas fronteiras para maximizar a unidade política latino-americana. Ressalta que essas variedades tão próximas ficam ainda mais próximas porque se mesclam a uma voz comum, que é a da mãe tupi. De certa forma, o que o Darcy sustenta é que, embora exista uma imensa diversidade humana na América Latina, com formações socioculturais distintas, existem também pontos de articulação entre elas, de tal forma que as disparidades não impedem a unidade. Elas lhe dão uma tonalidade singular. E é certeiro também nas suas projeções ao antever a formação de nações multiétnicas e pluriculturais, assentadas numa identidade comum e na autoafirmação das minorias, como a gente vê hoje na Bolívia, no Equador. Como efeito de sentido do seu discurso visionário, ancorado num denominador transcendental, fraterno, afetivo, profundamente visceral, entendemos que nossa pátria grande deve ser capaz de desfazer qualquer tipo de diferença, de fazer iguais a todos os homens, de reverter as desigualdades. E esse discurso teve, tem e terá, nas palavras de Darcy, uma expressão enorme, um legado que deve ser seguido por todos nós. Ele diz: pouca ou nenhuma consciência temos ainda é de que sobre nossos ombros recairá, em grande parte, a tarefa de criar uma nova ocidentalidade que seja, pela primeira vez, uma civilização humana respeitável. Só vejo para nós a tarefa urgente de humanizar nossa civilização e orientá-los por caminhos solidários que livrem os homens do medo e lhes devolvam a alegria de viver.